Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, eu te trago uma dica de produção. Como usar o Google Drive para organizar o seu podcast. Uma das principais dúvidas que eu sempre recebo em qualquer oficina ou qualquer workshop que eu ministre é sobre a melhor forma de organização do podcast. E a melhor forma é ter um processo de organização que funcione para você. Em outras palavras, isso significa que não importa qual o sistema ou a ferramenta que você vai usar. Pode ser o método Vida Organizada, pode ser o Kanban, pode ser o GTD, pode ser o 5S, pode tudo, desde que ele funcione. Desde que você saiba exatamente onde encontrar as informações e desde que o sistema otimize o seu dia a dia e não se torne mais um problema para você ter que lidar. Hoje eu não vou falar sobre métodos de organização para o trabalho ou para o seu podcast. A minha sugestão é que você pesquise sobre isso. Tem muita aula no YouTube, tem muito curso livre, tem muito curso feito por empresa e por profissionais de organização. Então tem muitos caminhos para você seguir para poder melhorar ou implementar um sistema de organização que funcione para a sua vida, para o seu trabalho e para o seu podcast. O ponto é que você deve implementar algumas etapas e adotar um método, ou ao menos etapas desse método, e que ele funcione para você. Depois você vai personalizando cada vez mais esse método. E eu tô falando de personalização porque isso é uma coisa muito importante aqui também nesse episódio. Eu vou te dar um modelo, mas você personalize ele da forma que fizer mais sentido, tá bom? E por que usar o Google Drive? Bom, gente, o motivo é muito simples. O Google Drive é gratuito, ele é muito simples de mexer, ele é muito simples de personalizar, além de ter integração com várias ferramentas do Google, que vão facilitar muito o seu dia a dia de planejamento e organização do seu podcast. E a primeira coisa que você tem que fazer é um e-mail Google para o seu programa de podcast. Mesmo que você tenha uma conta pessoal, que pode ser no próprio Gmail, mesmo que você tenha uma conta para o seu podcast do seu site, por exemplo, meupodcast@meusite.com.br.com.art.br, não importa. Você precisa ter uma conta no Gmail, uma conta Google para o seu projeto de podcast. Porque é através dessa conta do Gmail do seu podcast que você vai conseguir separar as coisas, os arquivos, os processos relacionados ao seu podcast, ao invés de misturar tudo junto com os seus outros arquivos. E eu falo isso porque eu gerencio muitos podcasts, eu trabalho com muitos projetos meus e de clientes, e eu gerencio também as ações o podcast delas. Então todo dia, no meu dia a dia, eu tô falando com vários profissionais, eu tô falando com vários clientes, eu tô falando com várias empresas, e cada uma dessas pessoas, dessas empresas tem um projeto diferente, que funciona de uma maneira diferente, que lida com equipes diferentes, e acredita em mim, você vai querer ter separado a conta e os arquivos do seu podcast, da sua conta pessoal, assim que o seu limite da conta Google estourar e você precisar gastar dinheiro, ou 2, você começar a perder tempo no seu dia a dia e começar a ficar estressada porque você não sabe o nome do arquivo que precisa, ou você não sabe onde guardou ele, ou você não sabe por qual conta você compartilhou com a pessoa. Tá? O drive do seu podcast não precisa ser nada complexo. Pelo contrário, ele precisa ser simples, mas organizado. E é nisso que eu vou te ajudar agora. Depois que você criou o e-mail lá no Gmail para o seu podcast, você já tem acesso ao Drive e todas as ferramentas Google. Então é hora de começar a preparar o terreno a colocar a mão na massa. No Drive, você vai criar uma pasta lá com o nome do seu podcast. Sim, toda vez que você acessar o Drive do e-mail do seu podcast, a primeira pasta que vai aparecer lá é uma pasta com o nome do próprio podcast. E dentro dessa pasta, você vai criar outras pastas para destinar tudo o que você precisa, colocar cada arquivo no seu devido lugar. Cada projeto tem as suas características, as suas configurações e as suas necessidades, mas eu penso que 3 pastas são básicas para você começar. A primeira é uma pasta chamada Planejamento, onde você vai colocar
o seu planejamento de temas, o seu cronograma de publicação, os dados da equipe que vai fazer parte desse programa, a lista de convidados e outras informações mais administrativas relacionadas ao planejamento de produção do seu podcast. Todas essas informações que eu te falei, planejamento de tema, equipe, convidado, entre outras informações, tudo isso você pode colocar num arquivo só, numa planilha, por exemplo, do Google Planilha, que está vinculado e integrado à ferramenta do Google Drive. Você também vai precisar de uma outra pasta dentro daquela pasta inicial, lembra, com o nome do seu podcast, chamada Episódios. E dentro dessa pasta, você vai criar uma pasta por episódio a ser gravado. E por fim, você vai criar uma pasta chamada Design e Templates, ou Design ou Templates, enfim. Lá você vai colocar logo, ícones, foto de equipe, modelo de template de capa de episódio para divulgação, enfim, todos esses arquivos que estão relacionados aos designs e templates do seu projeto de podcast. Para cada episódio que você gravar, você vai criar uma pasta e o nome dessa pasta será o número do episódio. E cada pasta dessa será alocada dentro da pasta Episódios. O nome dos arquivos é uma coisa muito importante para facilitar a busca rápida de informações. E dentro de cada pasta de cada episódio, você sempre colocará todos os arquivos que precisar sobre ele. Pautas e roteiros que podem ser escritos dentro da própria ferramenta do Google, né, que é o Google Documentos, informações sobre convidados e convidadas, arquivos de produção de podcast, tudo vai ficar dentro dessa pasta do episódio. O meu conselho é que você também faça dentro dessa pasta do episódio uma pasta chamada Arquivos Gravados, ou arquivos brutos, ou gravação, e lá dentro você vai sempre subir os arquivos de gravação do episódio. Fora dela, você vai fazer também uma pasta chamada Episódio Finalizado, para você guardar sempre uma cópia do seu episódio que será publicado. Dentro dessa pasta Episódio Finalizado, você também pode colocar, por exemplo, a capa daquele episódio, e um arquivo do Docs com um texto de distribuição desse episódio, né? O texto da nota e também a informação que você vai divulgar aí na rede social, por exemplo. Se você for a pessoa responsável por fazer a edição do seu próprio programa, ou se tiver uma pessoa responsável por isso e for ok para ela, você também pode criar uma pasta chamada Edição. E ali vão ficar os arquivos editáveis, ou seja, o projeto de edição desse programa. O mais importante aqui, gente, eu vou ressaltar, é nomear as pastas e os arquivos da maneira correta. E separar por grupos e depois por episódios. E tudo isso por quê? Porque o Google Drive tem uma excelente ferramenta de compartilhamento. Então você pode compartilhar arquivos de texto, como documentos e planilhas, como arquivos de foto e vídeo e áudio, e a pessoa não terá acesso a todos os outros conteúdos que você coloca no seu Drive. E é aí que entra o pulo do gato, porque se você já deixa tudo montado e nomeado certinho, fica muito mais fácil de cada um receber aquilo que precisa, além de que você também otimiza a busca na pesquisa da própria ferramenta do Google Drive se precisar de alguma informação rápida ali no seu dia a dia, e assim você não perde também tempo procurando os arquivos. Com o passar do tempo, você pode deletar os arquivos de gravação, por exemplo, se você precisar, porque eles vão ficar ocupando bastante espaço. E no plano free, você não vai ter um espaço infinito ou muito grande para guardar esses arquivos. Vão aí alguns anos, se a captação do seu podcast for apenas com áudio, mais uma hora, esses arquivos vão lotar a capacidade máxima de armazenamento. E aí você vai ter que comprar um espaço dentro do Google Drive ou optar por deletar esses arquivos. Mas uma coisa é fato, se você já publicou o seu episódio, se já passou um tempo que ele está no ar, você não precisa mais desses arquivos gravados, a não ser que você tenha algum projeto de destino para esses arquivos brutos. Agora, os arquivos de episódio, o episódio finalizado, o episódio que você subiu na hospedagem de podcast, esse sim você precisa guardar, você precisa ter um backup. E fazendo isso que eu tô te ensinando aqui, você vai otimizar no seu dia a dia essa criação de backup. Então você não vai precisar fazer um agendamento com você uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por semana para salvar esses arquivos de podcast. No seu dia a dia você já vai criando esse backup, você já vai criando esse arquivo para
para você ter sempre ali essas informações guardadas e seguras. Faz sentido? É mais simples no dia a dia, depois que você já criou essas pastas, de ir alimentando elas. E lembrando que essas pastas de episódio, você vai criar toda semana, por exemplo, se o seu podcast for semanal, toda quinzena, se ele for quinzenal, enfim. Essa criação vai estar sempre vinculada com a periodicidade do seu programa de podcast. E com essas ações, você terá um sistema personalizado, seguro e que funcione para você. Pra fechar, antes que eu me esqueça, uma coisa que eu faço muito no dia a dia e quem gravou comigo sabe disso, é que eu utilizo a própria ferramenta do calendário Google para organizar as gravações e também os lançamentos dos projetos de podcast e dos episódios. Novamente, essa ferramenta ela é online, ela é gratuita e ela é de fácil utilização. Ela tem um espaço ali de descrição onde você pode colocar, por exemplo, o link da pauta ou do roteiro para que a pessoa que vai gravar com você tenha no próprio evento do Google Calendário acesso a essa ferramenta. Ou se você preferir, você pode compartilhar, por e-mail essa pauta. O importante é que a pessoa receba e que esse sistema funcione para você. Eu já testei de tudo, gente. E hoje eu utilizo o calendário para gravações e eu compartilho direto no e-mail da pessoa ou via WhatsApp a pauta ou o roteiro para que ela possa ter acesso. Além de que, se eu precisar pegar algum dado da pessoa, eu compartilho a pasta ou peço para ela me enviar por e-mail. Depende muito do caso, depende muito da habilidade da pessoa, depende muito do tamanho do projeto, depende de vários fatores. Mas o importante é que você saiba no dia a dia onde encontrar essas informações, como encontrar, como alimentar esse sistema. Certo? E como eu tô falando, faça tudo isso através do e-mail do seu podcast. Um e-mail Gmail do seu podcast. E aí, bora organizar os arquivos desse podcast? Eu espero ter te ajudado, de verdade. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que parece simples, mas ao mesmo tempo confuso e trabalhoso, mas é implementando essa parte básica de um sistema de organização na ferramenta que você vai aprender como fazer, vai identificar o que funciona, vai identificar o que precisa ser mudado. Eu te agradeço muito por ter ouvido até aqui e antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Eu tô recebendo vários feedbacks nas minhas mensagens privadas pelo Instagram e tô bastante feliz mesmo. Mas eu preciso também de ajuda no compartilhamento desses episódios para que mais pessoas saibam que eu tô fazendo esses episódios diários aqui no Estúdio 31. Então você pode me ajudar? É só compartilhar o link desse episódio ou do Estúdio 31 na sua rede social, comentar que você tá ouvindo esse podcast, que você tá ouvindo esse episódio, comentar sobre o que você aprendeu, se você aprendeu alguma coisa, enfim, é só se envolver. E aí você pode marcar @o podcast é delas ou a minha @pessoal, que eu vou verificar, vou receber essa notificação e aí eu vou recompartilhar. Eu amo português. Eu vou recompartilhar esse conteúdo e o mais importante é que mais gente vai poder receber essas dicas super importantes nesse especial que eu tô fazendo. Eu posso contar com você nisso? Eu espero que sim. A gente se encontra amanhã. Eu tô te esperando, hein? Um ótimo dia e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.